Liderança Cristã, capítulo 15, Ditadura. Os santos princípios dados por Deus são apresentados como sendo fogo sagrado, mas o fogo comum é usado em lugar do sagrado. Planos contrários à verdade e à justiça são introduzidos de maneira sutil, sob a alegação de que isto deve ser feito e precisa ser feito, porque é para o avanço da causa de Deus. Mas são as invenções dos homens que levam à opressão, injustiça e impiedade. A causa de Deus está livre de toda mancha de injustiça. Não pode ela obter vantagem roubando aos membros da família de Deus sua individualidade ou seus direitos. Todas essas práticas são aborrecíveis ao Deus. O poder despótico que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me temer e deve causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Esse domínio sobre a herança de Deus criará tal desagrado da jurisdição humana que resultará em um estado de insubordinação. O povo está aprendendo que não se pode confiar aos homens que detêm elevadas posições de responsabilidade o formar e moldar o espírito e o caráter de outros homens. O resultado será a perda da confiança até mesmo na liderança de homens fiéis. O espírito de domínio está se estendendo até aos presidentes de nossas associações. Se um homem ansioso de exercer seus próprios poderes procura ter domínio sobre seus irmãos, achando que foi investido de autoridade para fazer de sua vontade o poder dominante, o melhor e único rumo seguro é removê-lo, para que não haja mal maior e ele perca a própria alma e ponha em perigo a alma de outros. Todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. A disposição de mandar sobre a herança de Deus causará reação, a menos que esses homens mudem de atitude. Os que têm autoridade devem manifestar o Espírito de Cristo, devem lidar como ele lidaria com cada caso que requer atenção. Devem ir possuídos do Espírito Santo. A posição de um homem não torna um jota ou um tio maior à vista de Deus. É só o caráter que Deus toma em consideração. Como as rodas do progresso são travadas. Se fosse possível, o inimigo travaria as rodas do progresso e impediria que as verdades do Evangelho circulassem por toda parte. Com esse objetivo, ele leva os homens a sentirem que é seu privilégio controlar a consciência de seus semelhantes de acordo com suas próprias ideias pervertidas. Eles dispensam o Espírito Santo de seus conselhos e então, sob o poder e nome da Associação Geral, inventam regulamentos através dos quais compelem os homens a serem governados pelas ideias deles e não pelo Espírito Santo. É necessário uma educação acerca de direitos e deveres de homens investidos de autoridade que têm dominado sobre a herança do Senhor. Quando um homem é colocado em um cargo de confiança, o qual não sabe que tipo de espírito deve ter ao lidar com mentes humanas, ele precisa aprender muito bem como exercer autoridade sobre seus semelhantes. Princípios certos devem ser introduzidos no coração e trabalhados na urdidura e textura do caráter. Satanás assalta ferozmente homens de responsabilidade. Observando cuidadosamente cada diretriz que o Senhor especificou em relação à armadura cristã, vocês andarão diante dele suavemente e trabalharão discretamente. Não carregarão consigo nenhum jugo para vincular homens a seus planos, nem tentarão transformar os obreiros do Senhor receptivos a qualquer mente finita. As máximas e preceitos de homens não devem controlar seus obreiros, que nenhum homem seja colocado em posição onde possa dominar sobre a herança do Senhor, pois isso põe em risco tanto a alma do que domina, como a daqueles que estão sob seu domínio. Não deve haver comando entre os servos do Senhor. Nenhum jugo deve ser posto no pescoço da herança de Deus comprada com sangue. Deve-se quebrar todo jugo. Homens e mulheres são mais preciosos aos olhos do Senhor do que a mente humana pode avaliar.
Cristo compreende seu valor, pois ele sacrificou-se por sua redenção. Somos sua propriedade, a aquisição de seu sangue. Não prestem obediência a qualquer poder ou controle humanos. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Às vezes, um homem que foi colocado em posição de responsabilidade como líder concebe a ideia de que está numa posição de suprema autoridade e que todos os seus irmãos, antes de fazerem qualquer movimento de avanço, devem primeiro dirigir-se a ele pedindo permissão para fazer aquilo que eles sentem que se deve fazer. Tal homem está numa posição perigosa. Perdeu de vista a obra do verdadeiro líder do povo de Deus. Em vez de agir como sábio conselheiro, assume as prerrogativas de um governante exigente. Deus é desonrado em toda a exibição de autoridade e exaltação própria dessa natureza. Nenhum homem que está em sua própria força deve jamais ser mente e juízo para outro homem que Deus está usando em sua obra. Ninguém deve estabelecer regras e regulamentos feitos pelo homem para governar arbitrariamente seus colaboradores que têm uma viva experiência na verdade. Liderança não é domínio. Homem algum deve colocar-se como ditador, como um senhor sobre seus semelhantes, para agir de acordo com seus impulsos naturais. Jamais deve permitir-se que a voz e a influência de um só homem se tornem um poder dominante. Estou instruída pelo Senhor a dizer que a posição jamais comunica ao homem graça, nem o torna justo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Alguns homens aos quais se confiaram posições de responsabilidade alimentam a ideia de que a posição é favorável ao engrandecimento do eu, não para julgar ou governar. É obra perigosa investir homens de autoridade para julgar ou governar seus semelhantes. Nem você, nem qualquer outro homem recebeu poder para controlar as ações do povo de Deus, e os esforços para isso não devem mais prosseguir. Deus tem sido desonrado pelos ensinamentos ministrados nas igrejas no sul da Califórnia ao olharem para um homem como se fosse consciência e juízo para elas. Deus jamais autorizou qualquer homem a exercer poder dominador sobre seus co-obreiros. E aqueles que se permitiram um espírito ditador em seu trabalho oficial precisam experimentar o poder transformador de Deus sobre seu coração. Colocaram um homem onde Deus deve estar. O presidente da associação e a autoridade é um erro para uma associação eleger como presidente alguém que considere que seu cargo lhe colocará poderes ilimitados nas mãos. O Senhor instruiu-me a dizer-lhe que você não sabe quando usar a autoridade e quando deve deixar de usá-la insensatamente. Tem muito que aprender antes de fazer sabiamente o trabalho de presidente de uma associação. Deve ter em mente que na causa de Deus há um diretor principal, cujo poder e sabedoria está acima da mente humana. O Senhor nada tem a ver com os métodos de trabalho em que se permitem a homens finitos dominar sobre seus semelhantes. Ele apela para que uma decisiva mudança seja feita. A voz de comando não mais deve ser ouvida. O Senhor tem, entre seus obreiros, homens humildes e discretos. Deve-se escolher entre estes homens que conduzirão a obra no temor do Senhor. Seria bom se o irmão Cottrell e pelo menos um outro obreiro de larga experiência fossem chamados para consultarem-se mutuamente e considerarem seus planos que afetam a obra médica. É desígnio de Deus que seus servos assumam as responsabilidades dessa associação em um espírito de humildade e dependência dele. Deus não aprovará planos para oprimir homens. Deus não justificará qualquer estratégia pela qual o homem, ainda que seja no mínimo grau, domine ou oprima os seus semelhantes. A única esperança do homem caído é olhar para Jesus e recebê-lo como o único Salvador. Logo que um homem comece a fazer uma regra de ferro para os outros homens, logo que comece a insistir e a impelir os homens segundo a sua própria vontade, desonra a Deus
Deus e põe em perigo sua própria alma e a de seus irmãos, o homem pecaminoso só pode encontrar esperança e justiça em Deus, e nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em Deus e com ele mantém vital ligação. A flor do campo precisa ter a sua raiz no solo, deve ter ar, orvalho, chuva e luz do sol. Só florescerá se receber essas vantagens, e todas elas vêm de Deus. O mesmo se dá com o homem. Recebemos de Deus aquilo que contribui para a vida da alma. Somos advertidos a não confiar no homem, nem a fazer da carne o nosso braço. O presidente da associação. Por muitas vezes tenho repetido a advertência: não coloquem jamais como presidente de uma associação um homem que supõe que tal posição lhe conferirá poder para dominar e controlar a consciência de outros. É natural para o homem ter grande estima por si mesmo. Os velhos hábitos lutam pela supremacia. Entretanto, um homem que ocupa um cargo de confiança não deve glorificar a si mesmo. O obreiro que, diariamente, subordina sua vontade à de Cristo, não admitirá tal ideia. Ele praticará as virtudes do caráter de Cristo em toda a mansidão e humildade de Cristo, e isso dará àqueles a quem se supõe serem beneficiados por sua administração a preciosa liberdade dos filhos de Deus. Serão livres para usufruir a graça concedida a eles, para que todos compreendam os preciosos privilégios que os santos possuem como membros do corpo de Cristo. Aquele que está incumbido de sagradas responsabilidades deve sempre demonstrar a mansidão e sabedoria de Cristo, pois é assim que ele se torna representante do caráter e dos métodos de Cristo. Jamais deve ele usurpar a autoridade, comandar ou ameaçar dizendo: a menos que você faça o que eu digo, não receberá pagamento da associação. Um homem que profere tais palavras é indigno de ocupar o cargo de presidente de uma associação. Ele tornaria os homens escravos sob seu juízo. O espírito de domínio está se estendendo até os presidentes de nossas associações. Se um homem ansioso de exercer seus próprios poderes procura ter domínio sobre seus irmãos, achando que foi investido de autoridade para fazer de sua vontade o poder dominante, o melhor e único rumo seguro é removê-lo, para que não haja mal maior e ele perca sua própria alma e ponha em perigo a alma de outros. Todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. A disposição de mandar sobre a herança de Deus causará reação. A menos que esses homens mudem de atitude, os que têm autoridade devem manifestar o Espírito de Cristo, devem lidar como ele lidaria com cada caso que requer atenção.